Olá, seja muito bem-vindo a esta aula de periodontia, querido dentista. Essas são aulas com fundamentos da periodontia de todos os dias, que todos os dentistas deveriam conhecer. Eu sou a professora Cristina Miura e eu ajudo dentistas a salvar dentes condenados por periodontite, mobilidade, perda óssea, podendo ganhar até 20 mil num único tratamento. E o tema da aula de hoje são fatores para prever a perda óssea futura. Essa é uma aula para cirurgiões dentistas acadêmicos, não é para paciente, e se você for paciente, você pode procurar o canal dos dentistas que salvam dentes, porque lá vai ter um conteúdo especial para você. Eu preciso mostrar para você esses fatores que devem ser o checklist que todo dentista deveria usar para conseguir prever a perda óssea, porque eu sei que se você souber prever ou evitar a perda óssea, vai ficar muito fácil de salvar dentes. E eu queria saber de você assim, quantas vezes você ficou na dúvida se tem como manter ou não? Será que dá para manter? Será que não dá para manter? E se a dúvida pairar no ar, o seu paciente vai perceber, ele vai sentir no seu tom de voz, na sua dúvida, e você não vai poder cobrar o que você merece se você titubear no prognóstico, porque o paciente não vai perguntar se os seus títulos, se você é especialista, não é, e mesmo os especialistas também têm dúvidas, mas ele vai duvidar da sua convicção e da sua confiança em apresentar resultados. E é por isso que eu mostro essa aula para você conseguir ter a certeza que vai conseguir salvar dentes. Eu vou mostrar um caso aqui, por exemplo, assim, ó, esse paciente, eles queriam extrair todos os dentes e agora está estável. Sabe por quê? Porque esse é o objetivo da aula. Nesse caso, eu tenho a certeza, nós vamos conseguir manter esses dentes para todos sempre. Quem sabe por quê? Já escreve aqui no chat, já se inscreve aqui no canal, e o objetivo é conseguir deixar você muito seguro de tudo isso. E para provar cientificamente que extrair antes que se perca osso é um mito, e você precisa conhecer o que a literatura científica está dizendo. Isso era de uma época muito antiga, onde se dizia que é melhor extrair o osso porque a perda óssea é contínua. Era o que se acreditava há um tempo muito antigo da periodontia desatualizada, jurássica, que não se entendia como era. Agora já se sabe o que é a doença periodontal e como estabilizar. Você vai ter segurança para estabilizar essa doença periodontal e não vai extrair mais dentes, para que mais dentes possam ser salvos, para que esse tipo de situação que eu peguei da internet não aconteça. Aqui não é doença periodontal, mas assim, o paciente está com cola, está cheio de remendo nas suas próteses, e isso foi tratado com um protocolo bimaxilar. O paciente aqui tem doença periodontal, mas a doença periodontal não significa que todos os dentes estão perdidos. E essa doença periodontal foi tratada com a exodontia de todos os dentes e um protocolo bimaxilar. São casos que eu peguei na internet. Para que isso não aconteça, para que você não precise fazer esse tipo de mutilação, eu estou aqui. Se você quer ser um dentista que salva dentes, que vai ser um dentista confiável pelo seu paciente, que ele vai acreditar, que você vai entender, eu preciso que você assista essa aula até o final. Você já ficou na dúvida se um dente poderia ter sido salvo ou não? E se você arrisca em manter o dente e esse dente não consegue ser mantido, ou ele não cessa a mobilidade, ou ele não cessa a progressão da doença periodontal, você acaba ficando preocupado. E muitas vezes acaba optando pela extração do dente. Mas quais são os preditores? O que você vai ver, o que você não vai ver? Para conseguir esclarecer nisso, eu trouxe este artigo do Journal of Clinical Periodontology, de 1991, da professora Rafa G, professor Sokransky, professor Linde e outros autores, que são fatores clínicos de risco para perda de inserção. O objetivo desse estudo é avaliar a associação entre sinais clínicos basais e perda de inserção de mais de 3 milímetros após um ano em 271 indivíduos no Japão. Pegaram 271 indivíduos e fizeram uma avaliação aleatória para saber o que é que faz com que eles tenham uma perda de inserção maior. Perda de inserção, já vou explicar o que é, mas vamos
interpretar mais ou menos como perda óssea. O que é que vai fazer com que a pessoa tenha perda óssea ou não? O que é que você vai avaliar? Esse estudo é da professora Rafa Gi, e para humanizar aqui o perfil, tá? Essa daqui é a professora Rafa Gi, ela trabalhou muito proximamente com o professor Sokransky, essa daqui é a queridíssima professora Magda Fedes, hoje está à frente do Instituto Foresight, tive o prazer de conhecê-la, professora brasileira, foi orientada do professor Sokransky, professora Rafa Gi, e agora está lá, uma brasileira à frente do Instituto Foresight de Harvard. E isso dá a maior alegria. E a gente acaba conhecendo essas pessoas que acabam fazendo ciência. Bom, a primeira coisa que esse estudo chegou à conclusão, e toda essa aula é baseada nesse estudo da professora Rafa Gi, professor Sokransky, professor Linde é da Noruega, e tudo mostra que eles eram grandes amigos, fizeram estudos juntos, então a equipe dos Estados Unidos com a equipe europeia acabou desenvolvendo esses estudos. A primeira coisa que você precisa saber é que o sangramento, a sondagem, é um preditor de perda óssea futura. Você vai sondar, sondou, sangrou, é um preditor de perda óssea futura. Não é olhar a radiografia. Gente, uma vez, o implantodontista falou assim, ó, esse dente aqui nós vamos extrair, esse aqui tá com perda óssea também, vamos extrair também. E a dentista, que por acaso era irmã da paciente que foi encaminhada para o implantodontista, ela entrou em contato comigo, porque quem fazia a pério dessa paciente era eu, Cris. O implantodontista, ele quer tirar o 26 e o 28, mas a gente encaminhou só para fazer o implante no 27, e ele falou que o 26 está com lesão de furca. O 26 tem uma rarefação na furca. Então, a perda óssea, a doença periodontal, não se identifica por um exame radiográfico. Isso é uma iatrogenia, é um desconhecimento, é a ignorância da periodontia. Não vai extrair dente, porque na radiografia tem perda óssea. Não é assim que se vê. A perda óssea futura se vê através do sangramento da sondagem. E estabilizar a perda óssea é cessar o sangramento da sondagem através do tratamento periodontal, que não é bochechinho de clorexidina só, não é só profilaxia, não é só limpezinha, tá? Isso aqui é um tratamento periodontal não cirúrgico completo, com plano de tratamento, que não é o objetivo da aula de hoje. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que sangramento, a sondagem é um preditor de perda óssea futura. Precisa ver isso. Aí no meu consultório não dá tempo de sondar. Se você está dizendo que no seu consultório não dá tempo de sondar, você está deixando muita doença periodontal passar. Aprenda uma sondagem ágil, porque quem não sonda não sabe valorizar a periodontia. Se você não sonda, não vai encontrar periodontia, não vai encontrar sangramento à sondagem, não vai fechar um tratamento periodontal não cirúrgico, e a grande maioria dos dentistas acaba incorrendo nesse erro, porque acaba deixando de fazer um bom tratamento periodontal, porque acabou não vendo esse sangramento. Básico, não faça limpezinha, não faça profilaxia só. Combata o sangramento à sondagem. O objetivo do tratamento é não ter sangramento à sondagem. Só que o básico, que é sondar, você não faz. E você vai mostrar isso para o paciente. Como é que você mostra? Pega o afastador bucal, segura, encontrou assim, tá sondando, encontrou o afastador? Mostra isso para o paciente. Pega o afastador bucal, segura, sondou, pega o seu celular, tira uma foto e depois mostra para o paciente no plano de tratamento. Paciente, você está vendo isso aqui? Sangrar quando eu uso essa sonda, mostra sonda, não corta, não fura. Isso é um problema, isso é uma doença. Quando o paciente enxergar isso, ele vai entender que você faz um exame relevante. Se você não fizer isso, ele não vai entender que é um exame relevante. Tá entendendo? Aprenda uma sondagem ágil. Quem não sonda, não valoriza pério. Quem não sonda, não entende de odontologia. Outro achado. A perda de inserção. Bom, a idade eleva o risco de perda de inserção, vai ter perda de inserção em indivíduos mais velhos. E o que é a perda de inserção, que eu vou esclarecer aqui para você, se você não sabe. Uma coisa importante para você entender é que aqui está o dente, aqui está a junção cemento-esmalte, e uma medida é a seguinte: recessão gengival é a medida da junção cemento-esmalte até a margem. Isso é recessão.
Profundidade de sondagem é a medida da margem gengival até o fundo de sulco ou fundo da bolsa. Até 3 milímetros de margem gengival até o fundo, e isso só dá para identificar através de um exame chamado sondagem, você vai identificar através da sonda periodontal. O nível de perda de inserção, pensa assim, é o que segura. O que segura é o que insere o dente. A perda de inserção é a perda do que segura o dente. Esta perda de inserção é o somatório do quanto desceu de recessão com aquilo que tem de nível de inserção. E para facilitar, bem numa linguagem de dia a dia do consultório, eu falo para o paciente que é a perda óssea, tá? Não é tão correto isso, mas a gente vai considerar, vamos chamar de perda de inserção de perda óssea. Não é a mesma coisa, porque às vezes tem uma perda óssea, mas a gengiva colou de novo. Algumas vezes, quando a gente faz o tratamento periodontal, a perda óssea está lá embaixo, mas a gengiva cola de novo. Colou, ganhou inserção. Mas, para o paciente entender, falar em ganhar e perder inserção, para a linguagem do paciente é difícil dele entender, então nós vamos chamar de perda óssea, combinado? Mas entendendo que perda de inserção é o lugar que a gengiva descolou da gengiva, e ganho de inserção é quando a gengiva colou de novo, e é o somatório de recessão mais a bolsa periodontal. Isso aqui é perda de inserção. Quanto mais velhos, maior a perda de inserção. Então, quanto mais velho, tem maior risco. Entende isso? Porque quando você atender um idoso, você já vai ter que entender que ele vai ter mais chance. E se ele vai ter mais chance, na hora de você fechar o PIC, que é o Programa Individualizado de Cuidado, que o paciente vai voltar sempre, você já vai prever uma periodicidade mais próxima, porque você já ouviu da aula que o paciente idoso vai ter maior risco de perda de inserção. Combinado? Ó, a idade eleva o risco de perda de inserção. Por exemplo, indivíduos mais velhos, eles vão ter mais perda de inserção. Perda de inserção é a recessão gengival mais a profundidade de sondagem. Esse aqui é um paciente já tratado, ele tem profundidade de sondagens muito rasas. Olha só que a margem gengival está muito próximo de onde está o nível ósseo. Olha o nível ósseo, hein? Uma baita quantidade de osso aqui. Olha só essa gengiva saudável, tratada, tá? Não vai extrair esse dente. Mas indivíduos mais velhos podem ter mais perda de inserção. E perda de inserção, que é a perda, que é a recessão mais bolsa periodontal, ela é comum em indivíduos mais velhos. Ela é natural que, às vezes, os indivíduos mais velhos tenham tido essa perda de tecido de inserção, perda do tecido que segura. Isso não condena o dente. Não é isso. É saber que quem é mais velho tem mais risco de perda de inserção. E tem outros fatores relacionados também. Presta atenção. Ah, e talvez vem gente falando assim, vixe, que horror isso aqui. Melhor extrair e melhor colocar implante. Ouço isso direto. Ou talvez você também fique pensando. Quando você olhar um caso desse e pensar assim, puxa vida, vou extrair tudo e colocar implante, você precisa entender o seguinte, que dentre os fatores de risco de periimplantite, é a história prévia de doença periodontal. Todo indivíduo que previamente já teve doença periodontal tem o maior risco de perda de inserção, tem o maior risco de periimplantite. Portanto, quem tem história de doença periodontal tem que salvar os dentes até a última possibilidade. E depois, se colocar implante, tem que estar sob uma manutenção preventiva cuidadosa. Tem que conseguir fechar PIC, que é o Programa Individualizado de Cuidado. Sem isso, vai perder implante por periimplantite. Perde o dente por periodontite ou perde o dente por cárie, pelo que seja, e depois perde o dente por periimplantite. E isso, assim, acaba com a confiança do paciente. O paciente não vai voltar para você, tá? Ele vai para outro dentista, porque ele pode escolher do jeito que a concorrência tá, mas ele não vai voltar para você. Se a gente quiser ter pacientes fiéis, custa muito a gente ter um paciente novo, custa muito ter um paciente que vem e fica. Por isso, a gente tem que fazer um trabalho muito bem feito, uma odontologia de excelência. A odontologia de excelência, ela passa pela pério e você tem que conseguir saber isso. Então, pensar, melhor extrair tudo, colocar implante, é a ignorância na periodontia que eu quero que você não tenha mais, porque você aprende comigo. Não vai extrair o dente. Não é isso que condena o dente. A gente precisa conseguir avaliar outras variáveis. Portanto, saiba agora, ignorância é extrair o dente só porque tem perda de inserção. Não é isso. E olha o nível de inserção óssea.
É ignorância dizer que vamos extrair esses dentes antes que tenha perda de inserção, antes que tenha perda óssea. Isso é errado. Errado. Extrair o dente dizendo que vai perder osso depois. É iatrogênico, é mutilação. Não pode. Porque a gente está sabendo pela literatura científica que existem fatores indicativos de perda de inserção futura. É possível controlar isso através de um bom acompanhamento periodontal ou um tratamento periodontal não cirúrgico ou um programa individualizado de cuidado PIC que um clínico pode executar, mas você não vai mais extrair dentes para instalar implantes enquanto houver osso, enquanto houver saúde. E se houver algum fator periodontal, trata, estabiliza e a gente vai paralisar a perda óssea. O objetivo desta aula é mostrar todos os fatores que esse artigo científico trouxe para mostrar que é possível estabilizar a perda de inserção. Então, não tem isso de falar que é melhor extrair tudo. Outro fator relacionado à perda de inserção é a placa visível. É o aumento do percentual de sítios com placa visível eleva o risco de perda de inserção. Então, assim, sujeira visível é risco de perda de inserção. É um estudo epidemiológico, pegaram pessoas aleatoriamente e viram as pessoas que tinham placa bacteriana. E talvez você comece a pensar assim, o paciente é porco mesmo. Este pensamento, o paciente é porco mesmo, é pensar que você não vai conseguir mudar a realidade do paciente. Atualmente, quando você se depara com uma situação dessa, você está diante de um desequilíbrio microbiano, uma disbiose, uma quantidade maior de bactérias ruins do que bactérias boas, e quanto mais inflamado, maior o depósito de placa. Não é porque o paciente é porco, mas o paciente pode ter alterações sistêmicas, porque também no método Dentistas que Salvam Dentes acabam ensinando um pouco sobre suplementação, e essa suplementação também consegue diminuir a quantidade de placa, então não diz respeito somente à higiene. Falar que tudo é por conta de higiene é a periojurássica. É uma periodontia que ignorava outros fatores relacionados. Tudo é higiene, tudo é higiene, tudo é bochecho, tudo é... Quem fica só, tem que melhorar a higiene, tem que melhorar a higiene, tem que melhorar o fio dental, não conhece outros fatores relacionados e fica um dentista disco furado. E o que aconteceu? Isso aconteceu na minha prática clínica e eu quero que não aconteça na sua. Na época que eu era dentista disco furado, repetindo que tudo é higiene, tudo é de higiene, eu tinha perda de paciente, paciente olhando para as paredes, paciente olhando para o relógio, paciente querendo ir embora, paciente indo... E aí, essa era a periodontia muito triste, que tudo dependia da higiene, até eu começar a entender que havia outros fatores, até eu aprender a andragogia, que são os métodos da aprendizagem do adulto, até eu aprender métodos de venda, onde eu adaptei a venda, ao invés de vender uma coisa, eu vendi a ideia do controle de placa. E com tudo isso, a gente conseguiu melhorar demais esse controle de placa sem colocar culpa no paciente. E mais, os estudos atuais, eles entendem que não importa a placa bacteriana, que a grande maioria das bactérias da boca, ela é boa, mas em algumas situações, em algumas condições, a gente vai ter bactérias ruins em uma maior proporção, e o nosso trabalho é equilibrar. Portanto, a gente não vai mais chamar o paciente de porco, porque a doença periodontal não é falta de higiene, a doença periodontal não é porque a pessoa descuidou, a doença periodontal é que por uma série de fatores imunológicos, genéticos, microbianos ou até estruturais do dente, ou às vezes são até as próprias iatrogenias que nós colocamos, um borde de restauração, um término, uma prótese sobre implante não higienizável, dentes muito próximos, impossíveis de higiene, são fatores iatrogênicos que nós mesmos causamos para o paciente não conseguir higienizar, e ele acaba tendo uma doença periodontal, uma doença periimplantar. Portanto, essa história de colocar a culpa do paciente não cabe mais. Doença periodontal atualmente é um desequilíbrio microbiano. A presença de placa é um dos fatores, mas se eu ficar uma semana sem escovar os dentes, talvez a única coisa que eu tenha é um sangramento à sondagem, mas possivelmente eu não vou ter uma doença periodontal.
porque eu não tenho outros fatores relacionados. Eu posso ficar uma semana sem escovar os dentes, ficar cheio de placa visível e eu não ter perda de inserção. Por quê? Porque eu tenho outros fatores controlados. Portanto, só placa. Todo mundo que tem placa vai ter perda de inserção? Não. Quem conhece paciente que tem uma montanha de placa bacteriana não tem nada. Portanto, é um dos fatores relacionados. Mas ficar martelando tudo no controle de placa, no controle de placa, no controle de placa, é uma pério do desconhecimento, tá? É uma pério da ignorância. Bora lá, vamos atualizar os nossos conceitos. Sangramento à sondagem. O aumento percentual de sítios com placa revela risco de perda de inserção. Esse é um ponto bem importante, tá? Se você para saber se tem sangramento à sondagem, tem que sondar, certo? Se você não sonda, não vai saber se tem pontos de sangramento à sondagem. Portanto, sonde. Outra coisa, esse caso aqui é um paciente que tem aparelho ortodôntico. Se ele tem aparelho ortodôntico, ele vai ter sangramento à sondagem sempre, porque a própria movimentação ortodôntica, ela é inflamatória em si. A movimentação ortodôntica é inflamatória. Portanto, ele terá chance de maior inflamação. Então, a gente precisa controlar mais ainda. Então, movimentação ortodôntica, onde ele vai ter a inflamação da movimentação mais a inflamação do talvez acúmulo de bactérias patogênicas, é um risco de perda de inserção. Paciente que tem sangramento à sondagem tem risco de perda de inserção. Então, não se trata de fazer o que o implantodontista, desculpa, ignorante, império, olhou a radiografia e falou assim, isso aqui tá perdido, porque isso aqui tem perda óssea. Não é radiografia. Ele não tinha uma sonda. Tem que pegar uma sonda, sondar. Tem sangramento à sondagem? Tem risco de perda de inserção. Ah, e lembra do vídeo que eu mostrei? Agora eu vou revelar. Aquele primeiro vídeo que eu mostrei no comecinho da aula não tinha nenhum ponto de sangramento, certo? Então, aquilo ali é saúde. Condenaram todos os dentes dele. E falaram, ele foi para outros dentistas, falaram assim, vamos extrair tudo e colocar implante. Mas quando ele chegou para mim, mesmo na primeira vez, ele tinha pouquíssimos pontos de sangramento à sondagem. O preditor de perda óssea futura é o sangramento à sondagem. Um deles, né, de todos esses estudos. Mas, particularmente, o mais importante é esse. E você quer saber? Divide isso com o paciente. Filma e mostra. Faz o periograma e mostra os pontos de sangramento. Fotografa e mostra para o paciente. Divide com o paciente a quantidade de pontos de sangramento à sondagem. Diga para o paciente que quando limpar no meio dos dentes não pode sangrar. E assim, você cria significado na cabeça do paciente. O meu marido, ele é pós-doutor em administração. E o doutorado dele foi em cocriação de valor. Cocriação de valor é a construção do valor. O que é valor? É construir na cabeça do paciente o significado. Por exemplo, o paciente vem, ele não sabe nada de que sangramento à sondagem não é importante. Aí você explica, se sangrar, quando eu passo essa sonda, que ela não é pontiaguda, eu não tô te furando, paciente, mas eu tô vendo. Se quando eu encosto aqui não deve sangrar. Mas se eu encostar aqui e sangrar, aqui tem um problema. Então, eu quero que isso não tenha problema. Quando o paciente entender isso, e ele vai entender que isso daqui é o tratamento que você está realizando, é o diagnóstico que você está entendendo, você construiu o valor. Ai, que legal, é isso. E eu ainda acrescento o seguinte, se algum paciente não fizer esse exame, ele não é um bom dentista. Tudo isso daqui faz parte do método. Esse é o método dos dentistas que salvam dentes. Isso aqui é só o comecinho, a pontinha do iceberg, porque lá no método tem uma série de informações importantes para você conseguir entender e se aprofundar. Porque a gente acaba não sabendo falar sobre isso. A gente não sabe fazer isso. E talvez você pense assim, ai, mais difícil na pério é a colaboração do paciente. E se eu disser para você que não se trata da colaboração do paciente, se trata de dizer para o paciente que eu vou reequilibrar a sua microbiota. Todo o método dos dentistas que salvam dentes se baseia no reequilíbrio microbiano. Quando você entrega para o paciente uma boca já reequilibrada, e não é ficar brigando pela higiene, porque não é a higiene que reequilibra a microbiota, a gente tira essa necessidade de colaboração. Não é a colaboração.
é aquilo que a gente consegue construir, entregar para o paciente. O nosso tratamento reequilibra a microbiota. O tratamento do método dos dentistas que salvam dentes entrega isso para o paciente. Outro ponto de previsibilidade de nível de inserção é a profundidade de sondagem. A profundidade de sondagem é um aumento percentual de sítios com placa, de sítios com pontos de profundidade de sondagem e placa, que elevam o risco de perda de inserção. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a fazer um periograma. E no método Dentistas que Salvam Dentes, a gente faz um periograma rápido para não tomar muito tempo. Inclusive, me perguntaram aqui, a audiência perguntou assim, mas se eu faço periograma da boca toda antes de tudo, eu faço periograma da boca toda antes de tudo e de todos os pacientes, e você também deveria fazer. Mas não é um periograma demoradão, tem que ser um periograma ágil. Olha o que os meus alunos falam. Por incrível que pareça, o periograma aqui, para mim, é um diferencial. Ninguém faz. Quando ele vê o exame e ele se sente mais seguro. Tenho cuidado muito mais dos meus pacientes que indiquei para orto, e isso vale muito, porque foi para orto, vai ter sangramento à sondagem, tem que fazer periograma. Ó, temos pacientes que vêm de Portugal para tratar conosco por causa do periograma. Por quê? Porque a maior parte dos dentistas não faz periograma. E quando você explica para o paciente que o periograma é importante e ele entende, ele quer que seja feito, porque ele entendeu a importância, ele viu que isso é relevante. Então, tem que aprender, tem que fazer um periograma, mas tem que aprender a fazer um periograma ágil. Esse é um dos pontos mais importantes do método Dentista que Salva Dentes. Isso daqui, ele vem assim, da vida do mocho. Nós fazemos esse periograma não pode ser aquele um periograma demorado que a gente faz, ele tem que ser ágil. O outro ponto de perda de inserção futura é quem já tinha perda de inserção prévia. Perda de inserção, lembra, é a recessão gengival mais a profundidade de sondagem, é o quanto de inserção que tem. Quem já tinha perda de inserção, tem o maior risco de perda de inserção. Dito isso, aumenta a frequência. Dito isso, aumenta o cuidado. Quem chegou com perda de inserção, olha aqui, ó, isso aqui é uma perda de inserção, perdeu um pouquinho de tecido de inserção. Então, se já veio, a gente vai cuidar. Para quê? Para que não tenha perda de inserção, para que tenha as bactérias equilibradas da boca, para que não tenha doença. E assim a gente consegue saber que está tudo equilibrado. Esse paciente, ele passou pelo método dos dentistas que salvam dentes, olha o brilho que a gente entrega os dentes, olha a saúde periodontal. Então, já teve perda de inserção prévia, mas agora ele está sendo mantido monitorado. A gente vai aprender a fazer o periograma no método Dentista que Salva Dentes. Eu ensino a fazer o periograma e ensino a fazer um periograma detalhado e rápido. Rápido, ágil. É o periograma que eu faço no meu consultório. Ele não pode demorar demais, porque se demorar a gente acaba não fazendo. Vai fazer quando? Todas as vezes que o paciente retornar. E isso dentro dos protocolos Cris-Miura, que é diferente de fazer periodontia por quadrante ou sextante, é uma modalidade de tratamento, mas é uma modalidade demorada. Ai, mas com tudo de perda óssea, é melhor colocar implante, porque ele é estético, não é? Vamos tirar tudo para colocar implante porque é estético? Esta argumentação, ela também é jurássica. Porque é que aqui dá para fazer muita coisa para melhorar essa estética. Depois que a gente entrega a saúde, a gente consegue fazer uma reanatomização, a gente pode fazer uma faceta de resina, a gente pode continuar fazendo recobrimento. Por quê? Porque o implante vai causar perda óssea também. Existe o falso entendimento do paciente. O paciente pensa que ele vai extrair os dentes, depois ele vai ganhar dentes assim, como se ele tivesse nascido de novo. Não vai, ele vai ganhar uma gengiva de porcelana, porque já existe na literatura científica, e são os estudos do professor Maurício de Araújo muito claro, extrair o dente vai ter perda de inserção. Pensa bem, você extrai o dente, tem atrofia do processo alveolar. O processo alveolar, que é aquele osso, ligamento e tecido gengival, só existe porque existe o dente. Quando extrair, perde. E aí ele fez alguns estudos colocando enxerto ósseo, enxerto gengival, biomaterial, e mesmo o biomaterial, mesmo o implante, não conseguiu impedir a perda de inserção. Sempre vai ter. É uma mentira dizer que não vai ter nenhuma perda de inserção se colocar todos esses biomateriais. Vai ter. Eles minimizam a atrofia. Eu sou implantodontista para dizer isso. Por isso, a melhor maneira de manter o tecido de inserção
é mantendo o elemento dentário na boca, é salvando os dentes, que vão ter um custo baixo, um lucro alto, o paciente, ele vai ficar mais satisfeito, esse paciente vai voltar sempre no método dos dentistas que salvam dentes, isso é zero dor, o paciente vai se encantar com a possibilidade de zero dor, mesmo com recessões gengivais, e é isso, essa é a coisa certa a fazer. Ah, mas aí o dentista não vai ganhar com o implante. O implante é um procedimento que o dentista faz uma vez na vida, o paciente vai embora. Ele acha que ele não vai ter problema nunca mais, ele precisa dizer que precisa fazer manutenção, mas ainda eles não educam e o paciente vem e quer tirar o dente e depois ele tira o dente e não volta nunca mais, porque o paciente pensa que está tudo resolvido para todo sempre, ele tem uma periimplantite, ele perde osso, ele perde todo o investimento feito e ele perdeu já o elemento dentário, ele foi mutilado. Por isso, o mais importante é que você aprenda a manter o dente. Aí, hoje já tem resinas róseas, existem epíteses gengivais, existe a reanatomização dentária, existem inúmeros recobrimentos radiculares, inúmeros recursos para devolver a estética. Então, não vem falar que vai ser mais estético extrair, que não vai ser. O implante é a melhor solução para o dente perdido, para a ausência do elemento dentário, mas não vai ser a melhor solução para a substituição de um dente com doença periodontal. Para doença periodontal tem que fazer tratar. Então, dizer que o implante vai ser mais estético é o dente também. A gente tem que fazer uma reanatomização. Outro fator relacionado à idade. Então, nesse estudo, eles viram que quem é mais velho tem mais risco de perda de inserção. O que a gente vai fazer? Os pacientes mais velhos, nós vamos chamar com maior frequência. E esse indivíduo aqui, eu quero observar, existem vários estudos, aí lá no método Dentistas que Salvam Dentes, eu acabo falando sobre a importância de salvar dentes, sobre a importância dos dentes para os idosos. O idoso, ele precisa ter uma coisa chamada pares de oclusão. Olha que par de oclusão que ele tem aqui. Qual é o parzinho de dente que dente mastiga com dente aqui? Outra coisa, idoso que começa a perder dente, ele tem uma menor capacidade mastigatória, ele tem uma menor capacidade de deglutição. A gente precisa brigar para que ele não perca nenhum dente. E você vai se pronunciar como um dentista que salva dentes e você vai ganhar a confiança do paciente. E quanto mais velho, maior a chance dele ter mais perda de inserção. Então, ele precisa passar a juventude em saúde para não perder os dentes. E a maior alegria do idoso é comer. E quando o idoso não tem dente, ele não vai conseguir nem comer. Ele não vai conseguir triturar, ele não vai absorver alimentos. E aqui é o começo do fim. Então, você vai falar isso para os idosos, você vai falar isso para os familiares. Eu ouço, às vezes, dizer assim, vai morrer mesmo, para que gastar com os dentes? Todos nós morreremos, só que a gente não sabe quando a gente vai morrer. Eu posso morrer amanhã, eu posso morrer todo mundo, a gente não sabe, mas pelo menos vai ter a dignidade de poder comer, de poder sorrir, até o último minuto. Ah, mas o idoso tem aposentadoria limitada. Esta função bucal, a função mastigatória, ela acontece quantas vezes no dia? A função estética, sorrir, social, emocional, ela acontece quantas vezes ao dia? Então vai morrer mesmo, mas que morra com dignidade, que morra com saúde. O idoso merece saúde bucal. Se é o familiar que cuida da saúde bucal, diga isso, para que o idoso não tenha dor de dente, para que o idoso não tenha cáries radiculares, porque o conduto endodôntico, ele fica atrésico. E se ele tiver uma cárie radicular, e os idosos tendem a ter mais cáries radiculares, vai ser muito difícil fazer uma endodontia. Tem que ter um endodontista talentoso. E às vezes as cáries radiculares são tão velozes e ele perde o dente. Portanto, sempre programa de manutenção preventiva. Idosos acabam perdendo muitos dentes por cárie, além da perda de inserção que é maior. Outro fator importante é o seguinte: o somatório da profundidade de sondagem média. Então, quem já vem com mais bolsa periodontal e mais perda de inserção, mais nível de inserção basal elevado, previamente eles têm mais progressão. Então, assim, o somatório, bolsa, mais, entre aspas, perda óssea ou perda de inserção, é um risco de perda maior.
Todo mundo vai ter doença periodontal? Não, nem todo mundo vai ter doença periodontal. Todo mundo vai ter perda de inserção? Não. Mas se você identificar bolsa periodontal com a história de perda de inserção, recessão gengival, mais perda óssea prévia, tem maior risco. O que você vai fazer? Tratar e cuidar. Maior preditor de perda óssea futura, sangramento, sondagem. Vamos fazer um tratamento periodontal não cirúrgico. No método, a gente consegue tratar na metade do tempo clínico e cobrando bem por isso, porque a gente valoriza esse tratamento. O paciente volta feliz, porque ele é 100% indolor, sem anestesia, e o paciente, ele vai ficar com os dentes na boca. Então, é identificar os fatores associados para que esse paciente não perca mais o dente. E resultados do tratamento dessa pesquisa, tá? Nessa pesquisa, falando dos fatores de risco para perda de inserção, eles observaram que somente 27,3% apresentaram perda de mais de 3 milímetros em mais de um sítio após um ano. Isso daqui mostra que dizer que tem perda de inserção, que todo mundo vai ter perda óssea, é uma inverdade. Dizer que todo mundo vai ter doença periodontal é uma inverdade. Dizer que vamos extrair esse dente antes que perca mais osso é uma inverdade. 1/3 das pessoas tiveram essa perda de inserção, tiveram mais de 3 milímetros de perda em mais de um sítio em um ano. E o que a gente está mostrando é que é possível manter os níveis ósseos, os níveis de osso, os níveis de saúde periodontal. O que quer dizer é que existe mais ou menos um grupo de pessoas que tem maior risco de desenvolvimento de doença periodontal. Atualmente, e isso a gente acaba abordando no método, esses indivíduos, eles vão ser cuidados, vão ser monitorados através dos programas individualizados de cuidado, para que ele não tenha mais perda óssea. E a gente vai conseguir estabilizar essa doença nas pessoas. Não é todo mundo, mas se você conseguir identificar, você salva os dentes de todos. E outras coisas, sexo, número de dentes perdidos, gengivite visível não foram preditores significativos de perda de inserção futura. Alguns estudos epidemiológicos mostram que homens têm mais perda de inserção de mulheres, mas nesse estudo não é que é homem ou mulher. Epidemiologicamente, homens têm níveis de placa maior, isso não fez diferença. Número de dentes perdidos, já que tem pouco dente vai perder mais, não foi relevante. Às vezes perdeu por cárie, às vezes perdeu o dente porque foi muito pro dentista, o dentista olha e extrai os dentes. Gengivite visível não é preditor. Mesmo a gengivite, ela é uma tentativa do sistema imunológico de segurar aquela inflamação. Isso daqui não é um indicativo que daqui a pouco vamos arrancar tudo. Então, o meu coração se dói quando eu vejo aquelas fotos que eu mostrei no começo da aula de indivíduos que tinham doença periodontal e se diz isso aqui é progressivo, não tem nada para fazer. Isso é mentira. É possível manter os dentes, é possível salvar os dentes. E se você assistiu essa aula até aqui, já me segue no canal, já coloca o seu comentário, já compartilha para sua equipe, porque é possível salvar dentes. Se você, por acaso, é paciente, encaminha para todos os dentistas que você conheça. Conclusões clínicas desse estudo, tá? Monitorar rigorosamente a placa, sangramento, profundidade de sondagem. Aqui existe uma inverdade atual, tá? Esse estudo é de 1991. Em 1988, o professor Sokransky começou a falar sobre os complexos microbianos, começou a falar sobre o desequilíbrio microbiano, isso está muito avançado hoje, e não é a placa bacteriana, não é a quantidade de placa que é um indicativo de doença periodontal futura. Não é, por isso, mas eu respeito o que estava no artigo, por isso que eu coloco aqui. Mas atualmente não é a placa. Nós vamos equilibrar a placa. Não é a quantidade de placa, é o tipo de placa. Mas sangramento à sondagem e profundidade de sondagem são importantes. Portanto, não falei sobre profundidade de sondagem, sobre periograma, e não falei sobre sangramento, é isso que você vai fazer, porque isso salva dentes. Outra conclusão. Pacientes com múltiplos sítios de risco, sangramento, sondagem, profundidade, sondagem, perda de inserção, idade avançada e mais velhos aqui, ó, precisam de recalls mais frequentes e protocolos de manutenção ativos. No método Dentista que Salva Dentes, a gente acaba trabalhando fortemente esse programa individualizado de cuidado para que ele seja valorizado, para que ele entenda a importância de cuidar dos dentes, para que ele não tenha mais perda de inserção e a gente rechama esse paciente. Aí cheio de scripts para o paciente conseguir entender a importância, para que ele consiga, para que o paciente consiga entender a importância desses retornos, para que o dentista seja bem sucedido em fechar planos de tratamento em programas anuais, não em empezinhas
isoladas e ter um protocolo de manutenção ativo. É isso que funciona, é isso que faz o paciente manter todos os dentes. E é por isso que esses pacientes precisam de um programa individualizado de cuidado. Por que é individualizado? Porque cada um tem a sua necessidade. Isso aqui foi só uma pontinha do iceberg para mostrar. Existe muita coisa ainda para conseguir entender sobre esse programa de cuidado, muita coisa para conseguir entender sobre a periodontia. E mais uma conclusão clínica: sangramento recorrente é sinal forte de intervenção. Tem sangramento recorrente, tem que fazer tratamento de novo. Volta à fase de tratamento. Sangramento à sondagem é o maior preditor de perda óssea futura. Pergunta: você está sondando todo mundo ainda? E se houver sangramento recorrente, é hora de retomar a fase de tratamento. Vai instituir um tratamento periodontal não cirúrgico. Quer saber mais sobre tratamento periodontal não cirúrgico? Acompanhe aqui que sempre tem o tratamento periodontal não cirúrgico dentro dos protocolos Cris Miura. Eles acontecem na metade do tempo clínico, sem anestesia, sem dor, com absoluto conforto, e a lucratividade é maior do que implantes. Por que eu ensino isso? Porque eu quero que você consiga salvar dentes, porque dentes são infinitamente melhores e mais valiosos do que os implantes. A intervenção precoce, sonda, sangrou, intervém, tratamento. Personalizada, de acordo com a idade de cada um, o tipo de cada um, perda de inserção, profundidade de sondagem de cada um, com monitoramento desses preditores específicos, pode estabilizar a doença e prevenir perda óssea, refutando o mito da inevitabilidade da perda óssea. É um mito dizer que vai perder osso. É errado, cientificamente, dizer que extrai esse dente porque vai perder osso. Porque eu quero dizer um chega a exo desnecessária. Não precisa extrair dente por doença periodontal, nem por perda óssea. Você, clínico, vai poder fazer esse tratamento, vai assumir esse tratamento. Você também pode salvar dentes, porque quem entende de pério, entende de odontologia. Quem não entende de pério, está andando de olhos vendados na odontologia. Quer saber mais sobre periodontia, quer saber mais sobre salva-dentes? Me acompanha aqui, me segue, escreve o seu comentário sobre o que você achou dessa aula, que eu vou ficar bem feliz de ouvir esse feedback, e maratona todos os outros conteúdos sobre salva-dentes, que isso vai transformar